Pessoal, vamos fazer mais uma dobradiça rústica hoje. Um outro modelo, parecido com esse, mas ele terá algumas diferenças. Ele servirá para outro tipo de móvel, um móvel mais comum que você vai usar. Por isso que eu quero fazer esse modelo hoje. Eu vou preparar aqui a bancada rapidinho, ver se meu sócio colabora, meu sócio Dom, ver se eu consigo trocar ele de lugar para cá e colocar a lousa aqui rapidinho, o quadro negro, para nós mais ou menos esboçarmos o modelo e o tamanho. O tamanho vai ser praticamente aquele daquele dia, aquele padrão, 5 centímetros por 6, é o padrão que eu mais uso. Você pode fazer o seu um pouco maior, um pouco menor, não vai mudar muito. Mas eu vou esboçar dentro do meu padrão, que o importante é você aprender a fazer esse modelo, as técnicas de você fabricar mais esse modelo de dobradiça rústica, para que você possa dar conta de quando você precisar, você não ficar preso. Hoje você vai entender por que é importante fazer as dobradiças rústicas em casa, porque é importante saber fazer a dobradiça, porque você não fica preso nos modelos convencionais. Vou tentar convencer o cidadão aqui, o meu sócio, a trocar, inverter de lugar, passar o quadro negro para cá. Ele já percebeu que vai ter que sair. Nós vamos fazer esse esboço rápido, esse projeto rápido aqui no quadro negro, para depois passarmos para a cartolina, que é o segundo passo que você também já aprendeu na outra aula de como fazer a nossa primeira dobradiça rústica. Pronto, pessoal, vamos ao esboço. Esse aqui é o nosso modelo convencional, só que esse modelo aqui, ele é indicado para móveis que sejam largos, ou seja, se eu fazer à frente do móvel uma portinha de um armário, essa lateral do armário tem que ser no mínimo de caibro, ou até mais grosso, para que ele fique nessa posição aqui. Eu vou até trazer a câmera mais perto para você ver melhor, para você entender o que eu vou te passar hoje, para compreender o que nós vamos fazer, a solução que nós vamos trazer hoje para a sua dobradiça rústica. Esse modelo de hoje ele é muito importante, independente do modelo que vai ser feito, o acabamento, curvado, bicudo, formato de seta, independente do modelo que você vai dar a sua dobradiça rústica. O importante hoje vai ser para que ela é voltada, para que modelo de móvel essa dobradiça rústica de hoje será voltada. Vamos supor que isso aqui fosse um caibro, isso aqui fosse a portinha, isso aqui é a lateral de um móvel, uma frente de um móvel. Aqui eu tenho a portinha, peguei uma madeira velha, uma madeira suja, nem passei plano, não tá limpa, não tá lixa, é só para você ter um exemplo. Então vou simular. Para esse tipo de frente, eu posso botar essa dobradiça aqui porque ela é larga, ou até um pouco mais larga, posso fazer um pouco menor ela, ok, porque ela tem espaço para grudar aqui no caibro e na portinha. Vou colocar duas dessas, uma em cima e uma embaixo. Tá resolvido o meu problema. Só que a maioria de vocês, a maioria de nós, me incluo nisso também, fazemos móveis às vezes muito mais simples do que móveis mais sofisticados, móveis que levam madeiras mais caras, como caibros, vigas. É mais comum que nós façamos móveis com como por exemplo aquela mesa de cabeceira de cama, aquela sapateira, que ela virou sapateira depois. Que sentido? A lateral dela, do móvel em si, é a espessura, a frente dela vai a espessura, a lateral vai a parte larga, então na frente fica a espessura. E se eu quero colocar uma portinha nela, vai ficar nesse sentido. Então aqui é a porta, aqui é a lateral do móvel, onde vai a dobradiça. Então esse tipo de dobradiça já não vai dar certo, porque ele vai ficar para fora da lateral do móvel, da parede do móvel. Então hoje nós vamos fazer uma dobradiça voltada para esse tipo de móvel, que é o mais comum. Nós vamos fazer uma dobradiça que vai servir nesse tipo de móvel, nessa lateralzinha aqui fina. Essa banda DK que vai pegar na porta pode ser comprida, você vai fazer o quanto que você quiser. Essa banda daqui, que vai ficar na lateral do móvel, tem que ser fina. No máximo 2 centímetros para menos, que é a espessura do móvel, que é a espessura da madeira. Quando a gente lixa, passa a plana, passa nos engrossos, ela já vai perdendo propriedade. Ela já não tem mais 2 centímetros, então ela vai ter por volta de 1,6 centímetros, 1,8 centímetros milímetros. Então, temos que considerar isso. Esse tipo de dobradiça, ele é muito mais usado e mais comum do que esse modelo aqui. Esse modelo aqui é mais voltado para baú, para peças largas, como eu falei, móveis mais largos, por exemplo, cômodas, armários de cozinha que levam madeiras grossas nas laterais, formando a parede. Então, ele é mais difícil ter uso na marcenaria, na nossa marcenaria, no nosso dia a dia, praticamente, que a gente vai vender mais. A não ser que você tenha mais saída de móveis largos, aí você vai partir para essa daqui. E eu preciso trazer todos os modelos dobradiça para que você domine todos os modelos e saiba fabricar qualquer modelo e não passe aperto. Então vou remover isso daqui, vamos para o esboço agora do nosso quadro negro aqui improvisado. Pessoal, vamos para um esboço rápido aqui da nossa dobradiça. Aqui ele não pode ter 2 centímetros, é aquela parte que vai levar no sarrafo. Vou simular que isso aqui é o sarrafo, vou até dar uma escurecida dele para você poder diferenciar. Vou dar uma escurecida para você diferenciar. Isso aqui é o sarrafo. Aqui é a portinha. Então aqui tá a nossa dobradiça. Ele não pode ter 2, porque aqui provavelmente não vai ter 2. Então vamos colocar ele mais ou menos com 1,7, 1,6, para ter segurança. Vamos colocar 1,6 milímetros, 1 centímetro, 1,6 milímetros. Vamos colocar assim, só pra gente ter essa noção de largura, quanto que vai ter essa peça aqui. Agora eu vou encrencar um pouco a situação de vocês. Você já aprendeu a fazer a dobradiça convencional, aquela de 2 bandas. Agora nós vamos colocar 3 gomos aqui, para já começar a complicar um pouco a vida de vocês. Aqui nós vamos fazer ela, a outra tinha 6 centímetros, eu vou fazer essa aqui com 6 também, mas é só um exemplo. Realmente
Eu quero que, se você puder, você faça essa dobradiça na mão, com chapa fina. Vou fazer a minha com chapa fina, aquela chapa de fogão ainda, para não ter que ficar dobrando chapa. Apesar que agora nós temos a nossa morsa nova, aquela morsa para trabalhar com ferro. Mas eu vou fazer os exemplos com aquela mais convencional, aquela chapa de 0,5 milímetro, porque é mais fácil para mim trabalhar. E como vai ser portinha leve, não vai ser nada pesado, eu vou precisar de mais duas dessa. Vou aproveitar essa chapa. Ela vai vir reta aqui. Aqui na ponta, eu vou deixar mais ou menos uns 4 centímetros. Eu vou até anotar aqui. Eu acho que 4 vai ser pouco. 4 tá bom. Vou deixar 4. Vou deixar mais 5 aqui. Quando chegar nos 5 centímetros ou 6, eu posso até 6 aqui de comprimento total. Aqui eu marco 4, aqui eu marco 4. Vou até escrever aqui. 4. Aqui eu vou escrever 6 para mim saber que ela tem 6 centímetros total. Do gomo para cá. Aqui eu começo a arredondar ela. Isso vai ser a nossa dobradiça de hoje. Isso aqui nós vamos fazer com tampa de pote de maionese, pires, o que você tiver em casa. Você já sabe fazer isso também. Já fizemos em outras aulas. Vai um furo aqui, 2 furos. Aquele convencional. Um furo aqui acompanhando e um furo no centro. Se quiser aqui, dá aquela furada na chapa antes, com a broca 3/8, já faz aquela marcaçãozinha. Tá feita a nossa dobradiça rústica de hoje. Então vai ser isso daqui. 6 de comprimento primeiro gomo, aqui 1,6, 1,5, mais ou menos de largura. Largura dela, 5 centímetros. Vamos agora moldar isso ou na chapa direto, se você preferir, ou vamos moldar isso na cartolina, como eu já te ensinei, que é mais fácil para fazer o molde até dos engates, daqueles encaixes onde ficam os gomos. Pessoal, vamos para a cartolina. Coloquei o esquadro aqui, formei um L, tracei para cá, tracei para cá. Primeira coisa que eu faço, já para poder cortar isso aqui totalmente com 90 graus. Daqui para cá eu tinha jogado 5 centímetros, que eu tinha marcado isso no quadro negro, mas eu alterei para 6 centímetros. Por quê? Porque 5, como eu vou fazer 3 gomos, 5 para dividir por 3 é um número quebrado, é mais chato. Então é melhor você jogar sempre o número par. Dividir por 3, 6 é mais fácil. Eu posso colocar 2 centímetros em cada gomo, então vai facilitar a minha vida. Então daqui para cá tem 6, daqui para cá tem 6. Tracei uma segunda linha. Essa daqui você esquece, que era antiga de 5. Daqui para cá, eu joguei dessa ponta para cá 6 centímetros, dessa ponta para cá 6 centímetros. Liguei as duas pontas. Essa é a banda da frente. Daqui para cá, eu joguei mais 2. Mesma coisa, aqui para cá 2, 2, liguei. Então aqui vai ser cortado. Aqui é a parte do gomo, que vai entrar o parafuso. Aqui é a parte da área útil. Já aproveitei do lado, acabando essa parte aqui, comecei um segundo. Daqui para cá, eu joguei mais 2 centímetros em 2 lugares. Tracei o segundo traço, que é o segundo gomo da parte menor, a parte que vai naquele sarrafo da parede do móvel, da lateral. E aqui eu joguei mais ou menos 1,5, 1,6 centímetros, mais ou menos, em 2 pontos e tracei. Que é a parte que vai entrar, que vai fixar aqui na lateral do nosso móvel. Mais ou menos essa grossura aqui, para que ele não fique para fora. Se ele ficar para fora, a gente passa a esmerilhadeira e corta o excesso. Então eu já vou cortar aqui ao meio. É a primeira parte que eu vou ter que fazer. Já vou fazer agora a marcação daqui para cá com 4. Lembra que essa parte aqui, eu vou botar um X. Essa parte aqui do X é gomo. Essa parte que não tem X aqui é área útil. Vou botar um X aqui, porque como aqui que vai sair, vai cortar ao meio, você já sabe que aqui é gomo, aqui é a área útil da nossa dobradiça. Dos 6 agora, centímetros, eu vou marcar daqui pra cá, vou marcar 4 centímetros, aqueles 4 que eu tinha que marcar do começo dele até aqui, pra fazermos aquele arqueamento. Aquela parte que vai arquear. Eu vou deixar até com 5, vai ficar mais bonito. Na hora que você começa a desenhar, você faz na cabeça, mas na hora que você começa a fazer o desenho, você já começa a modificar, porque você vai entendendo como é que vai ficando melhor a sua dobradiça. Ou vai ficar mais feio, vai ficar mais bonito. Você vai fazendo as modificações necessárias. Eu vou deixar com 5, vai fazer 4, 4 vai ficar muito curto, 4 vai ficar aqui. Esse arco vai ficar muito fechado, vai ficar feio. Vou fazer com 5. Vou pegar agora a tampa do pote de maionese e vou colocar aqui para ver se dá. Se não der, eu pego um pires. A gente vê se fica feio, a gente faz ele maior. Olha só. Para usar a tampa de maionese, os 5 centímetros daqui para cá já não vai dar. Ele vai arquear para cá. Ele volta para aquela distância que tinha feito anteriormente, que era 4 centímetros daqui para cá, 4. Ou eu mantenho esses 4, ou eu pego um pires que vai pegar dessa ponta para essa ponta. Ou um compasso normal, um compasso de papel, de usar em papel, aquele menor. Vou tentar arquear ele aqui com 4 centímetros mesmo. Vai ficar mais arredondado? Vai. Mas não vai ficar feio, não. Tá aqui. Tá batendo aqui nos 4 aqui. Ok? E você quiser o seu menos arqueado, que ele vem daqui pra cá com 5, daqui pra cá com 5, você pega como eu falei, ou um pires, ou um prato maior, ou compasso, e você traça daqui pra cá, ligando essas duas pontas aqui. Você também vai muito de gosto. Aqui, mais ou menos vai entrar aquele furo. Aqui, mais ou menos aquele furo. Eu tô fazendo a olho, você vai marcar o seu daqui pra cá uma distância certa, para que bata igual. Eu tô fazendo a olho realmente para ganhar tempo. Agora vamos dividir esses 6 centímetros daqui, dessa primeira linha, por 3. 6 por 3 dá 2.
Vamos marcar daqui para cá, do zero. Bota o zero do seu metro, da sua régua, na primeira linha e marca 2 centímetros, mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, ok. Aqui é a distância dos gomos. Na segunda linha, vou marcar a mesma coisa. 0 para cá, pro 2, e marco do 2 pro 4. Estou dividindo em 3 partes e do 4 pro 6. Eu tenho 3 partes aqui. Só ligar os pontos agora. Já pode até ligar na segunda peça, já passar o traço para cá, já te adianta, já vai fazer os dois ao mesmo tempo. E pode ligar os 2 pontos aqui, já passando para a segunda peça, para aquela peça que vai ficar na parede do móvel. Ok, tá feita essa parte aqui. Agora, eu posso deixar isso aqui quadrado, ou eu posso ainda arquear aqui um pouco. Eu vou pegar um pires lá em casa, pra gente consertar assim, porque eu achei que isso aqui ficou muito grosso, ficou muito aberto, não tá legal. Vou fazer ele mais aberto com pires e vou dar uma arqueada aqui. A gente tem 2 tipos de dobradiça. Você pode fazer ela quadrada, como tá aqui, esse lado que vai na lateral do móvel. E você pode fazer um leve arqueamento aqui só para fazer um efeito. É um outro modelo. Pessoal, peguei o pires pelo seguinte. Eu tenho aqui em casa aquele compasso para riscar em papel. Mas a maioria de vocês pode não ter. Então, na dúvida, é melhor trazer uma coisa que todos possam ter, todos possam fazer assim. Todo mundo consegue acompanhar. Se você tiver o compasso, você põe o compasso aqui, você dá aquela riscada com o compasso. Eu achei que com a tampa ficou muito arqueado. Mas se você quiser fazer assim arqueado com daqui pra cá 4 centímetros, você faz. É questão de gosto. Eu vou fazer com o pires para ver se fica um pouco mais elegante. Com o pires vai ficar muito embarrigado. Eu não lembrava desse modelo como é que eu fiz. Eu vou ter que fazer assim mesmo. Pessoal, cortei o meu, dei uma arqueada com ele aqui no pires. Pra dar um efeito legal. Dei uma fechada nele aqui. Vou dar até uma fechada desse lado, que ficou um pouquinho mais grosso. Isso aqui é só um molde. Se você quiser deixar ele quadrado, você deixa ele quadrado, como eu já te falei. E na hora de cortar esse daqui, eu já deixei aqui uma marca aqui onde pode ser um furo. Se você quiser fazer um furo aqui, mais um detalhe nele. Essa língua de encaixe, aquela língua do gomo que vai entrar nessa. Eu tinha marcado aqui uma bolinha e um X. A bolinha ficava, o X saía. Eu me distraí e cortei errado. Cortei as 2 laterais. Então eu já fiz um segundo desenho aqui agora. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso acontece muito também. É porque eu tô tendo que pensar aqui e gravar ao mesmo tempo. Aí tem o Dom pediu para descer. A gente acaba se atrapalhando um pouco. Vamos fazer a ligação deles aqui. Isso aqui é realmente só um molde. Por isso que eu prefiro a cartolina. Porque a cartolina você tem como corrigir, consertar, fazer de novo. Prefiro fazer o molde na cartolina, perder um pouco de tempo. Para quando eu chegar no ferro, eu não ter problema. No metal a coisa é diferente. Bom, agora não posso me perder. Esse aqui eu vou botar bolinha. Bolinha é o que fica, bolinha é o que fica. X é o que vai sair. Vou já jogar um traço aqui ligando essas 2 linhas retas. Fazer uma ligação, ok. Agora corrigir. Aqui você vai medir daqui para cá e daqui para cá o mesmo valor. Estou fazendo aleatório porque é aula. Você vai medir o seu. Põe um furo aqui, daqui para cá, o mesmo valor que você jogou daquele lado. Você faz uma marcação aqui, faz um furo aqui. Um furo aqui no centro. Daqui para cá você mede um valor, longe do parafuso, mais ou menos aqui assim no meio, mais ou menos aqui. Faz um furo com uma broca de 10 milímetros, aquela 3/8. Mesma distância daqui para cá, faz um segundo furo. Os furos são feitos antes do corte, lembra-se disso naquela outra aula que fizemos a dobradiça. Depois que você corta, é mais difícil conseguir fazer esse furo. Tá feito o recorte. O X é o que sai. Eu não vou cometer o mesmo erro novamente. Isso porque eu coloquei X e círculo para marcar. O X é o que vai ser removido, o círculo é o que fica. Mesmo assim eu consegui fazer errado. Pessoal, tá feito. O engate tá aqui. E vai dar aquele errinho que é normal. Sempre dá um pouco para mais, um pouco para menos. Ele tá um pouquinho mais alto aqui, um pouquinho mais baixo aqui desse lado. Agora é só questão de corrigir isso. Eu já gosto de fazer isso já fora para não ter problema. Na hora de cortar o ferro. Vou cortar aqui, eu regulo isso agora. Eu vou botar a régua aqui e vou igualar esse lado de cima. Pessoal, tá feito o nosso molde da nossa dobradiça. Agora, eu vou limpar a mesa aqui rapidinho, vou colocar aquela chapa de fogão que eu tenho. Cortar essa peça que você já sabe cortar isso, já aprendeu a cortar isso, você sabe. Você pode cortar isso no arco de serra, pode cortar isso nas milhadeiras se já tiver jeito para isso. Eu não gosto de cortar com as milhadeiras, já te falei isso várias vezes, não gosto, acho perigoso demais, prefiro cortar no trilho, que é mais seguro para mim. Fixo ela com o grampo C, a chapa e corto. Vou cortar essas 2 peças
E aí a gente já vem para os furos. Só que antes eu vou contornar na chapa isso com o lápis, que eu tô sem canetão aqui. Tem que ser com o lápis. E eu já vou fazer os furos. Os furos na chapa é antes. Os furos que eu tô falando, os detalhes, essas laterais aqui, onde vai aquele detalhe lateral, aquela meia lua, aqui e aqui. Porque depois que eu corto é mais difícil fazer esse corte. Pra você achar a placa para riscar isso, a gente já vai pro corte. Só te lembrando, uma outra opção que você tem para cortar isso também é uma guilhotina. Ela não é cara não, ela tá na faixa hoje, dependendo do corte. A guilhotina ela é vendida conforme a capacidade de grossura de chapa que ela corte. Tem guilhotina que corta 2 milímetros, tem guilhotina que corta 5, tem guilhotina que corta 4, tem guilhotina que corta chapa com menos. Então ela vai muito conforme a capacidade de corte dela, da grossura da chapa. Eu não sei se compensa você comprar uma guilhotina para isso. Se você vai fazer para vender as dobradiças, é diferente. Se você vai fazer para você esporadicamente, para móveis, você vai fazer sei lá quantas por mês, vai fazer 12, 6 por mês, 8 dobradiças por mês, acredito que não compensa você comprar. Ou com o tempo você pode até adquirir, mas há essa possibilidade também, essa opção de fazer também os cortes com a guilhotina. Eu ainda não comprei realmente porque ainda não tive condições, também porque não está sendo muito viável, porque eu faço bastante, mas não a esse ponto. E outra, eu consigo cortar a lateral aqui, consigo cortar a lateral. A parte redonda eu vou ter que acertar no esmeril, não tem jeito, não é coisa de serra no esmeril, ou na esmerilhadeira. Essa parte do meio eu não consigo cortar com a guilhotina. É perigoso passar para cá e estourar a peça, perder a peça. Então, para mim, não é muita vantagem. Dos modelos que eu trabalho redondos, não é muita vantagem. Ela vai me limitar um pouco. Mas é bom ter, claro que é bom. Podendo ter um dia, quem sabe a gente não compra. Então, você tem essa opção também para você dar uma analisada se vale a pena para você ou não. Pessoal, eu coloquei a forma aqui, o formato no papelão, na cartolina aqui. Eu já risquei aqui, botei a régua, risquei aqui com o lápis um traço. Risquei aqui, bem um pouco mais grosso. Vou cortar essa tira aqui, já vou jogar essa banda fora e vou cortar essa tira aqui. Que aí me sobra essa tira para fazer uma próxima. Já deixo isso já pronto, já elimino, fica mais fácil na mim. Que eu vou colocar isso no trilho e passar ela reta nos dois lugares, já me adianta o trabalho. Eu tenho algumas chapas mais grossas, até muito boas, é que eu tô usando essa aqui que é mais fácil para trabalhar agora. Eu não sei onde tá. Eram chapas, aquelas galvanizadas de caixinha de relógio de luz. Muito boa, por sinal, antiga, muito boa. Eu não sei se eu joguei fora isso, se eu tenho, eu acredito que eu ainda tenha. Eu acredito que eu não ia fazer a besteira de jogar isso fora. Mas ela também é muito boa, aquele tipo de latão, aquele tipo de... Não é latão, aquele material galvanizado para fazer, dependendo da espessura, também é muito bom para fazer puxadores dobradiças, ele é ótimo. Vou cortar isso aqui rapidinho no trilho, já volto com essa tira pronta. Já vou acertar isso daqui com a quadrada. Na verdade, eu já ia fazer besteira, eu preciso fazer primeiro os furos. Falei pra você, já vou marcar aqui, vou fazer o contorno. Se eu não fizer o furo agora, como eu te falei, depois é muito mais difícil de fazer. Vou contornar aqui com o lápis agora já. Eu preciso comprar um canetão bom, um canetão realmente que risque em ferro, que não fique seco logo. Tô usando um lápis de colorir, um lápis preto. Ok, eu vou marcar aqui onde é que vai ser a dobra. E onde vai ser o furo. Agora eu acerto esses riscos aqui na régua. Depois que você pegar o jeito, você vai fazer direto na própria chapa. Eu tô fazendo ainda na cartolina para que você tenha mais domínio. Mas na chapa direto é mais fácil, é claro. É porque para você aprender, a cartolina vai te ajudar mais. Por isso que eu tenho toda essa preparação na cartolina antes. Vou terminar de riscar aqui, vou cortar ela, já vou trazer os furos, mas larga ela cortada para te ganhar tempo. Ainda tem que lixar essa peça ainda. Essa peça é muito fina, eu não posso passar esmerilhadeira nela. Porque se eu passo, ela vira uma latinha praticamente uma latinha de leite moça. Ela fica muito, muito fina. Uma latinha de óleo, aquelas latinhas antigas de óleo muito fininha. Então eu não posso nem esmerilhar, eu tenho que passar realmente uma lixa grossa para tirar essa camada de ferrugem para depois poder pintar. Eu dou uma furada antes com o prego, porque essa chapa dá pra fazer isso, só vou marcar. Se for chapa maior, teria que ser um marcador mesmo. Aqueles marcador de aço temperado, de aço mais duro, pra dar aquela marcada pra iniciar. Ou então a esmerilhadeira. Maneira mais tradicional, dá aquela riscada com a esmerilhadeira pra facilitar a broca. Vou dar uma largada com a broca de 10 milímetros.
Tô usando um sarrafinho qualquer embaixo aqui de pinos para não furar a mesa, a bancada. Pronto, gente, tá furado, agora é cortar. Pessoal, cortei no trilho, cortei reto, cortei aqui. Eu fui mudando, prendendo com o grampo C e passando ela reta e cortando, que é mais seguro. Eu marquei aqui com o lápis, não sei se é possível que você veja. Marquei aqui com a tampa. Fiz uma nova marcação, porque não dá para enxergar direito. Aqui eu botei o pires de novo. Fiz um segundo traço. Tentei fazer o canetão, mas não dá, tá impossível. O canetão tá realmente seco. Então eu fiz aqui mais ou menos um risco lápis contornando o pires. Vou acertar isso aqui no esmeril, dar aquela arredondada. Vou dar uma arredondada nessa parte aqui, o máximo que eu consegui fazer. E eu não cortei ainda separando do meio as duas peças, as duas bandas. Eu não separei por quê? Deixei por último. Depois isso aqui pronto, na mão, que é mais seguro, uma peça maior para trabalhar. Tá com rebarba, vou tirar as rebarbas ainda na lima. Mas é mais seguro uma peça maior para se trabalhar no esmeril do que uma peça pequenininha. Ficar com o dedo perto ali é muito perigoso. Ou eu prendo isso na morcinha, aquela morsa agora de ferro que nós temos. Você já aprendeu a fazer naquela aula de como fazer uma morsa para trabalhar com ferro. Eu posso colocar aquelas cantoneiras de ferro aqui, adaptar isso. Fixo ali e passo a esmerilhadeira. Também é uma opção que eu tenho. E você também tem essa opção. Ou ainda com a lima, a própria lima. Você prende na sua morcinha e vai acertando isso aqui arredondando com a lima. Aí tem que ser aquela lima bastarda. Aquela lima que é mais forte. Ela é para realmente desbastar ferro, de comer mesmo ferro. Ela é como se fosse uma grosa da madeira, só que ela é para ferro. Vou dar uma acertada rápida no esmeril para ganhar tempo. Vou cortar essa parte. E aí já corto. Vou até botar o X aqui. Esse lado e esse lado. E esse lado aqui. Para fazermos o encaixe. Aí eu já tenho que lixar essa peça para a gente ir para a pintura, fazer os furos e finalizar a nossa dobradiça. Pessoal, cortei, fiz já os furos, aproveitei os furos laterais, os 3 furos onde vão entrar os parafusos, 2 furos nessa outra peça. Eu inverti aqui para dar certo. O lado que está pintado de branco, o lado que eu lixei, dei uma arranhada na parte branca. Tá aqui. Ele está encaixando. Agora eu vou colocar ele rente aqui, essa parte rente, na morsa. Vou usar aquele prego, vou usar prego como eu te falei hoje. Até pegar prego para você ver, um prego normal, um prego... Aquele prego grande, aquele prego que tem quase a mesma espessura do parafuso. Aquele prego de 6 centímetros. Eu vou colocar ele aqui, rente na morsa, pra gente começar a fazer aquela dobra. Então eu vou fixar esse prego, dar um jeito de fixar ele. Primeira coisa é fixar essa parte aqui rente na morsa em pé, para que ele possa ser dobrado. Vou te mostrar de novo, vou recapitular para quem já aprendeu na outra aula de como fazer dobradiça e vou mostrar pela primeira vez para quem está chegando agora, como é que a gente faz essa dobra, esse gomo da dobradiça. Peguei aquela parte maior, ela está rente aqui bem na linha da nossa morsa de ferro, da nossa morsa. Equipamos essa morsa para trabalhar com ferro principalmente por causa das dobradiças e dos puxadores, que nós vamos fazer muitos. Se você não viu essa aula, se é novo no canal, está chegando agora, vai aqui embaixo na descrição, tem o link de todas as aulas para você. Você procura lá como fazer uma morsa, como fazer uma mancada de trabalho, como fazer uma adaptação da morsa para trabalhar com ferro. Essa morsa aqui ela é para marcenaria, mas pode ser adaptada, como eu coloquei aqui, 2 cantoneiras de ferro. Você vai aprender a fazer isso passo a passo. Então eu coloquei aqui ele rente, coloco o prego. A peça que vai ser o pino central, se fosse um parafuso de rosca e porca, seria um parafuso, o que você vai usar? Eu estou usando o prego, então eu coloco ele rente. Coloco uma chapa de ferro, qualquer chapinha 2 milímetros, uma tira, empurrando ele até aqui para que ele fique encostado nessa lateral da dobradiça. Prendi com o grampo C para que ele não se movimente. Botei até uma chave de fenda aqui para servir de calço, para ele não se movimentar. Agora eu posso bater aqui nos 2 lados da dobradiça, dessa aba, para que elas se dobrem, contornando o metal do prego. Isso aqui é uma de 0,5 milímetros, se fosse uma de 2, de 3 milímetros, seria igual, a mesma coisa. A diferença é que eu iria usar um martelo mais pesado, uma marretinha, martelo mesmo de bater em prego. Uma coisa mais pesada. É só isso que vai diferenciar. Você vai batendo de leve, moldando ela. Se for uma dobradiça maior, uma dobradiça, por exemplo, aquelas de portão, aquelas bem grossas, que você trabalha com 4 milímetros, vamos simular, não é o caso, vamos simular que isso aqui fosse uma talhadeira. Você pegaria uma talhadeira aqui, você ia batendo aqui com a marreta, nas costas da aba, para que ela fosse dobrando, e amassando, e contornando, e fazendo o formato em cima do pino. Não vai mudar absolutamente nada. Nós vamos fazer outros modelos. Mas eu estou te repassando isso para que você se lembre como é que foi feito isso, para que você aprenda. Para quem está chegando agora e para quem já está no canal, para quem já é aluno nosso, para quem já está no nosso curso. Dobrou, bate em cima para que ele faça o molde.
essa parte agora aqui, ela precisa descer, ela precisa ficar em volta do prego. Então agora é a hora que eu deveria usar, se fosse um pino maior, uma talhadeira, uma chave de fenda velha grossa, uma chapa de ferro boa, que eu pudesse bater lá, ou que eu pudesse encostar aqui. Eu vou bater com a lima, não é um exemplo, eu estou fazendo isso porque essa chapa é fina, mas se fosse o caso maior, mais grossa, o melhor seria a talhadeira, para que ele amasse ela em volta, aquele molde ela. Então eu faço o molde totalmente em volta do prego. Eu estou moldando ele. Só que é uma maneira bem arcaica de fazer isso, mas uma maneira que funciona perfeitamente. O prego está aqui dentro. Eu vou soltar isso agora. O meu prego já não solta mais. Eu posso então soltar o grampo C. Eu vou tirar o grampo C daqui, tirar aquela chapa. A chapa de fenda que eu fiz de calço. A chapa. Agora, se fosse o caso da talhadeira, eu já estou usando a talhadeira como exemplo para você poder saber fazer também modelos maiores, que o pino vai ser mais grosso. Estou usando uma chave de fenda agora aqui, mas é só um exemplo. A chave de fenda você não pode bater nisso porque você arregaça, ela se acaba com a ponta dela. Estou usando porque essa chapa aqui é mole, ela é mais fina. Então eu vou batendo agora, no sentido, na diagonal, mas no sentido do prego, dando a volta no prego. Eu vou moldando ele. Então você vai ver que eu fiz um molde, ele já deu a dobra. Eu tenho um excesso aqui. Esse excesso aqui eu corto ou no arco de serra, ou no arco de serra japonês, ou nas esmerilhadeiras, se estiver acostumado com aquele disco fino, ou com a serra mármore, se você já estiver acostumado a trabalhar com ela. Seria o mais correto para mim, e eu prefiro, dou preferência, é o arco de serra. Eu corto a metade, pego o alicate, dou uma balançada e ele quebra. É mais seguro. Esse prego aqui ele tem que sair daqui. Já está praticamente formado isso aqui. Eu preciso cortar essa peça. E eu preciso moldar essa daqui. Mesmo esquema que eu fiz agora, eu vou fazer nessa. Que ela vai se encaixar aqui. Pra gente ir pra pintura e terminar essa nossa dobradiça de hoje. Pessoal, fazer aquela dobra agora que faltou, a parte menor. Mesma coisa. Botei ela rente aqui, no nível da morsa. Botei o prego, no caso o pino que você vai usar. Uma chapa de ferro empurrando o prego para que ele não se mova. Prendi com o grampo C. Agora eu vou batendo e vou moldando ele. Antes de cortar, esqueci de dizer. Depois que você terminar de dobrar ele todo, acerta o máximo que você puder, você tira ele, põe ele aqui, deitado em cima da morsa, aí você volta a acertar ele, fecha totalmente o prego, aí você corta. Prende com o grampo C e passa a serrinha. Ele vai ficar mais bem fechado. Eu vou fazer isso agora, esse exemplo, para você ver. Moldei. Agora eu vou bater em cima para que ele contorne o máximo que eu conseguir o prego. Simulando que isso aqui fosse uma talhadeira. Agora eu vou tirar o grampo C. Vou tirar a chapa. Agora eu tenho um espaço da chapa, 2 mm para bater ainda. Então eu volto a bater aqui. Vamos simular que eu estou usando a talhadeira ainda. Eu gosto da talhadeira porque ela é afiada. Pode ser uma talhadeira cega, no caso, para não cortar o ferro. Mas ela é ferro maciço. Então você pode bater e amassar e ela vai moldar certinho. Nas mais grossas eu uso muito talhadeira. Eu gosto muito de usar. Uma talhadeirinha fina é perfeita para isso. Ou uma chapa de ferro mesmo, uma chapa de 2 mm que você tem aí quadrada. Você consegue ir batendo aqui também. Vai moldar do mesmo jeito. É melhor do que estragar uma ferramenta, uma chave de fenda boa. Você não vai usar uma chave de fenda nova para isso. Agora você solta da morsinha. Soltei da morsa. O parafuso, o prego está aqui dentro. Prende isso aqui agora, de alguma maneira, com o grampo C, para que isso não se movimente. Ele está preso aqui dentro. Se você precisar, você usa uma chave de fenda para empurrar ele. Você termina de fazer a dobra agora. Se precisar, se quiser mais precisão, coloca a chapa aqui de novo. Coloca o grampo C em cima da chapa. Para garantir que ele vá mais. Que ele deite mais ainda a dobra. Agora com a talhadeira, supondo que se fosse uma talhadeira, eu fecho ele aqui. Esse é o melhor sistema para você fazer a dobradiça. Ela vai ficar perfeita. Agora ela fechou, eu consigo bater em cima e terminar arredondado. Agora eu posso cortar aqui. Cortando aqui, em vez de cortando da outra maneira que eu te mostrei, ele vai ficar mais bem fechado.
vai ficar mais perfeito. Agora eu vou cortar isso aqui com arco de serra e vou fazer a emenda ali. Pessoal, já abacei bem. Passei a serrinha aqui. Agora eu dou uma levantada. Se dá aquela baixada nela e levanta até ele quebrar. Vai ficar um pininho de nada, uma lasquinha de nada ali. É um puxador rústico, não vai nem aparecer isso aqui. Ele vai ficar perfeito. Essa é a melhor forma. E como eu já disse pra você, eu demoro mais porque eu tô gravando. Você fazendo na sua casa, vai ser bem mais rápido. Claro que existem outras técnicas de fazer isso. Claro, cada um tem uma técnica. Aí ele fechou aqui, cortei. Eu poderia agora sim, uma chave de fenda velha, uma talhadeira mais fina, alguma coisa mais fina, encostar aqui e bater ele com o martelo para que ele entrasse aqui e ficasse totalmente encostado. A gente faz o fechamento desse gomo. Tá feito. Agora é tirar o prego daqui. Juntar as duas partes agora. E nós vamos para a pintura dele, que é o acabamento final. Pessoal, coloquei o pino. Tá feito. Só que eu fiz uma besteira aqui, para variar. Fiz os furos antes para ganhar tempo. Na hora que eu dobrei, esse furo ficou muito perto. O parafuso vai ficar horroroso, não tem condição. Isso aqui não passaria. Ele teria que ser mais aqui e mais aqui. Esse um pouquinho mais para cá, 1 milímetro, e esse uns 2 milímetros para cá. Eu não vou instalar essa peça, vou jogar ela fora, mas é só para que você... Realmente foi uma aula para que você aprendesse. Mas realmente é melhor fazer os furos agora. Acabou de montar ele, colocou o pino, tá certinho. Agora nós faríamos os furos, porque eu tenho noção de como ela ficou. Os acabamentos que a gente pode fazer nela. Também uma outra opção. Você faz as dobras, traz elas, não corta. Faz a dobra do meio para lá, não corta. Coloca o pino, acerta ele, prende ele de novo. Acerta com a talhadeira daqui para cá, fecha. Faz todo o fechamento dele com ele já com ela aberta nessa posição. Aí você corta. E também é melhor de fazer o acabamento, porque você vai ter ela totalmente perfeita. A minha tá certinha, tá abrindo e fechando, tá normal, mas eu poderia ter corrido erros aqui, ela poderia ter ficado um pouco mais curta. Ela ficando até o final, dobrada toda, deixando agora prender com o grampo C aqui, e agora trabalhar com a talhadeira e acertar ela, para agora cortar os excessos, ainda é a melhor alternativa. Então eu quis te mostrar todas as formas que você pode fazer para que você saiba escolher qual é a melhor. Quando são só 2 gomos é mais fácil, 3 gomos em diante complica mais, então você precisa tomar esses cuidados. Pessoal, vou dar uma geral aqui agora rápida na bancada que tá cheio de ferramenta, vou colocar aquele papel pardo para pintar, nós vamos dar uma espirrada de spray preto fosco nela para ver como é que ficou isso daqui. Tem uma pontinha aqui que tem que cortar, eu não cortei, é só dar uma cortada disso aqui, para ela ficar totalmente rente, e a gente já vai pra pintura. Pessoal, vou usar aquele spray da Tech Bond, que eu gosto dele, da Colorgen também é muito bom, são os dois que eu mais uso. É os que eu acho para comprar aqui. Dá uma agitada boa, faz movimentos circulares, bastante movimentos circulares, depois para cima e para baixo. Depois volta a fazer circular de novo para que ela mexa bem, porque ela fica parada, ela vai descer, é natural. Junto com o gás, ela vai pro fundo da lata, então você tem que dar aquela mexida boa, chacoalha, depois dá aquela mexida. Dá aquela espirrada assim, sempre passando num sentido, nunca para com ela. Deixa mais ou menos uns 10 centímetros de distância e dá aquela passada. Essa aqui tá no finalzinho, não sei nem se tem ainda, eu tô com uma segunda aqui nova, que eu comprei essa semana já para fazer as aulas e porque eu preciso fazer alguns puxadores rústicos também. Vamos ver se essa aqui ainda tem tinta. Lá no finalzinho. Então você passa sem parar, você não pode parar com ela. Vou deixar ela dar uma secada rápida. Pessoal, você passa aqueles arcões, como eu já te ensinei, aquele fundo para metal. Tira totalmente a pintura velha se tiver tinta. Dá aquela arranhada boa, deixa no ferro. Tira as bordas e pinta. O meu pintei por cima da tinta branca porque é aula, mas tá aqui. O outro lado eu não pintei, porque é o lado que vai instalar, mas você passa a tinta nesse lado também, você não deixa de passar não. Pintei o prego, agora eu vou te mostrar aqui no papel para você ver melhor. Agora eu quero colocar ela na madeira. Eu vou até tirar isso daqui para te mostrar, simulando que fosse naquela lateral da parede do móvel com a portinha, para você ter uma noção melhor. Pessoal, só para a gente simular agora a lateral do móvel. Então ela entraria aqui, a gente colocaria o parafuso aqui. Se fosse o caso do furo, tá certinho. Então você tem essa lateral aqui para pegar só a lateral do móvel. E você tem aqui a parte de cima, que é a parte que vai, a parte mais larga, que é a portinha. Vou afastar um pouquinho para você ver melhor. Acho que já dá para você ter uma noção como é que fica na lateral do móvel, a parede do móvel.
E aí a parte grossa vai na portinha. Então você pode fazer agora qualquer modelo que você faça daqui para frente, nesse sentido. Se você quiser achar ele curto aqui, ou mais longo aqui, ou mais longo para cá, ou quadrado, não precisa ser redondo. Você tem várias opções de formato para fazer agora de dobradiças. O pessoal tá aí, tá dobrando, tá fechando, tá feita, pessoal. Pessoal, estamos ficando por aqui mais uma vez. Obrigado a você que está inscrito. Quem não se inscreveu, eu peço que se inscreva, porque isso ajuda muito a gente. Pessoal, obrigado a quem está no Pix, quem contribui com a gente pelo Pix. Muito obrigado. Obrigado, eu sei que é de coração. Obrigado a todo mundo que está no Apoia-se apoiando a gente também. Muito obrigado. Eu sei que é de coração. Eu agradeço também de coração a todos vocês. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Obrigado a todos.